Vamos ao vivo até Belém, no Pará, acompanhar a movimentação, expectativa para o começo da COP, movimentação em breve de chefes de Estado, segurança reforçada com GLO, garantia da lei e da ordem já valendo em Belém. Não é isso, Isabela Mota? Boa tarde para você. Oi, Renan, boa tarde para você, para os nossos ouvintes, para a Larissa aí no estúdio. Isso mesmo, reta final dos preparativos da COP aqui em Belém. Chegada dos políticos, primeiro-ministro, presidente de vários países aguardados para o próximo dia, para amanhã. Eles devem desembarcar aqui em Belém. Inclusive, o presidente Lula pode ter algumas reuniões bilaterais. Então, aquele encontro tete a tete com algum chefe de Estado ou alguns, essa agenda ainda não foi divulgada. Isso deve acontecer amanhã, antes da cúpula dos líderes, que acontece entre quinta e sexta-feira. É uma espécie de esquenta ali entre a diretoria, os grandes nomes da política. Eles vão definir o que deve avançar ou não nas políticas climáticas ao longo da COP30, essa que começa na segunda-feira. Aí ela é formada por mais gente, vem gente de várias delegações, de vários países, não só o chefe de Estado, como também o embaixador, secretários, todos esses participam da discussão, que é mais ampla e dura mais tempo, mas antes disso a gente tem essa reunião muito importante. E por isso também que o presidente Lula chegou mais cedo em Belém. Ele chegou no final de semana para acompanhar lançamento de obras que ainda não foram entregues e que ele está acompanhando ao longo dessa semana. E hoje, mais integrantes do governo federal começam a desembarcar aqui em Belém. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, foi um dos que chegou a Belém e ele logo acompanhou, Renan e Larissa, a chegada dos transatlânticos que vão servir como hospedagem alternativa aqui em Belém. Um porto novo foi construído para receber justamente esses navios de cruzeiro, que são maiores e precisam de uma estrutura diferente de porto do que a gente tinha aqui em Belém. E ele falou que essa estrutura foi construída em um tempo recorde e que vai ficar de legado depois da COP. Esse porto foi feito em 5 meses, um desafio de engenharia extraordinário. E isso eu diria que é um dos principais legados para a COP, de turismo, legado de infraestrutura portuária, de desenvolvimento socioeconômico para o estado do Pará, para a cidade de Belém. Isso aqui é um equipamento, portanto, coloca Belém e o Pará na rota do grande turismo náutico, que aqui não tinha a capacidade de abrigar um navio desse tamanho. E a construção desse porto, portanto, viabiliza daqui para frente operações de turismo e operações de grandes navios de carga que também poderão utilizar esse porto. A partir de agora, então, Belém conta com essa infraestrutura que vai ser usada pela COP. Principalmente a gente falava sobre hospedagem, né? A polêmica dos preços de hospedagem, por isso também a chegada desses navios transatlânticos que vão servir como uma alternativa para quem não conseguiu hotel ou até um local para ficar da delegação brasileira que cedeu vários pontos de prédios públicos aqui em Belém. Essa é uma alternativa. Ontem a gente teve a inauguração da Vila COP30, que foi construída pelo governo do estado em parceria com o governo federal para atender justamente os países subdesenvolvidos que estão em desenvolvimento e não podem arcar com os valores de hospedagem. Vão ficar nesse local que fica bem em frente ao pavilhão, onde será a Zona Azul, a Blue Zone, os centros de negociação aqui em Belém, onde eles devem discutir pelos próximos dias. Renan, Larissa, a cidade está a todo vapor, inclusive com presença forte das Forças Armadas. O Renan falava sobre a GLO, assinada pelo presidente Lula. Tem presença de tanques, Forças Armadas e uma estrutura completa em Belém. Várias ruas que estão fechadas para garantir a segurança desses chefes de Estado que vão desembarcar amanhã por aqui. Pois eu estou curioso com uma imagem, não sei se você consegue descrever ela para nós, porque você falava da hospedagem, né? Há toda essa polêmica com relação aos valores cobrados dos hotéis, motéis que viraram hotéis para receber as pessoas e muitos barcos, embarcações que vão estar aí no entorno de Belém para receber as pessoas. Inclusive o presidente da República vai ficar hospedado numa embarcação nesse período de COP. É possível observar um volume maior já dessas embarcações na paisagem de Belém? Já há alguns barcos que ficam por aí, mas como é que está agora? Tem uma movimentação diferente sim, Renan. Quem acompanha a gente pela live, eu estou no Porto Futuro 2. É um complexo que foi inaugurado para a COP e que tem aqui o Museu das Amazônias. Era um espaço que a gente não tinha cultural antes e que agora ele é 100% focado na história e na cultura amazônica. Inclusive tem uma exposição do fotógrafo Sebastião Salgado sobre a Amazônia aqui.
E a gente está bem do ladinho da Estação das Docas, onde costumavam atracar os navios que visitavam Belém com turistas. E tem uma movimentação maior, sim, de navios, mas esse porto que a gente está, ele não tinha condições de receber navios tão grandes como a gente está recebendo agora. Por isso, esse porto novo que o ministro Rui Costa citava foi disponibilizado, mas ele não fica no centro da cidade. Ele fica a cerca de 25 quilômetros do centro da cidade, num distrito chamado Outeiro. É uma ilha que aí sim vão receber esses navios maiores, e o presidente Lula está num barco menor, mas que também tem uma capacidade grande, mas não chega a ser um transatlântico, que aí sim consegue ficar ancorado aqui em Belém. Ele está numa área do Exército e consegue ficar um pouquinho mais próximo do centro. Oi, Isa, eu queria aproveitar para te perguntar, você que é de Belém, já acostumada com a cidade, cresceu aí, o que você vê de diferença? Você percebe, tem muita gente que vem de fora para acompanhar a COP, pessoas na rua falando inglês, alguma coisa assim, ou ainda segue com cara de normalidade, apesar da movimentação envolvendo o evento? Não, a cidade já está completamente diferente. O meu voo de São Paulo para Belém, eu ouvi mais inglês e espanhol do que o português. Então tinha muita gente de fora desembarcando aqui na cidade. Inclusive, quando você desce no aeroporto de Belém, que está completamente reformado, eu vim em junho para acompanhar essas obras, e agora ele está com uma cara nova, moderno, diferente, ampliado. Você é recebido com a possibilidade de falar vários idiomas. Então, a primeira pessoa que chegou ali do suporte para falar comigo, ela estava falando inglês. Aí logo falei no meu paraenseis e a gente se entendeu, não precisou gastar ali o segundo idioma, mas uma mudança bastante brusca na cidade do que a gente via antes e do que eu vi em junho para o que a gente tem agora. A cidade está mais moderna e, principalmente, trouxe de manhã a informação de que ela está mais sinalizada. Belém tinha um problema sério de sinalização das ruas, as próprias vias eram asfaltadas, mas não tinham ali delimitado qual que era a faixa de cada carro, a faixa do ônibus. Isso mudou, a cidade está bem sinalizada, tem placas informando as direções, também a sinalização das vias, os semáforos foram trocados, e visitei hoje também uma das avenidas que dá acesso ali à chegada do pavilhão onde vai ser a COP, que é a Duque, uma avenida importante da cidade, que foi revitalizada também, reestruturada e foi inaugurada hoje. Então a cidade sim está com modernizações, está com uma carinha diferente, prontinha para a COP. Muito bem, Isabela Mota trazendo informações para nós direto de Belém, no Pará. A gente torce para que depois desse evento outras iniciativas continuem acontecendo no que diz respeito ao turismo e a eventos, né? Belém entre nessa rota para que essa estrutura que foi montada continue existindo, a manutenção aconteça em benefício da própria população e também de outras possibilidades no país, né? Obrigado, Isa. Qualquer novidade, aciona a gente por aqui, viu? Bom trabalho aí em Belém. Valeu, gente.